Eu nunca imaginei que ia estar aqui, escrevendo isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas que doem. Mas tem momentos que a gente sente que precisa soltar, mesmo que seja só para si mesmo, como se fosse um diário que ninguém vai ler. Ou talvez alguém leia, não sei. Se você está lendo, desculpa se não sair bonito. Não sou bom com palavras. Tudo começou há uns 10 anos, quando eu ainda morava em Pernambuco, numa cidade pequena perto de Caruaru. Eu tinha 22 anos, trabalhava na roça de manhã e à tarde ajudava num depósito de materiais de construção. Não ganhava quase nada, mas dava para sobreviver. Minha mulher, a Maria, ficava em casa com os 2 meninos, o Pedro, que tinha 4 anos, e o Lucas, com 1 ano e pouco. Ela costurava para fora, fazendo reforma de roupa, e a gente se virava. Foi numa sexta-feira que ele apareceu. Um homem alto de camisa social branca, mesmo com o calorão de quase 40 graus. Chegou no depósito perguntando pelo dono, mas como eu estava sozinho na hora, atendi. Ele se apresentou como cooperador da Congregação Cristã no Brasil, disse que estava passando pela região e que sentirá um chamado para conversar comigo. Na época eu já ia na igreja católica de vez em quando, mais por costume da família do que qualquer coisa, mas não era de me aprofundar. O homem, que se chamava Irmão Paulo, falou de Deus de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Não era aquele sermão chato, não. Ele contava histórias de pessoas que tinham sido curadas, de famílias que tinham sido unidas, de homens que largaram o álcool e a violência depois de aceitar Jesus. E o mais estranho, ele não pedia dinheiro, não falava de dízimo, nada disso. Só dizia que se eu quisesse, poderia ir num culto para ver como era. Maria não gostou quando contei. Ela era desconfiada, sempre foi. Esses caras aparecem do nada, falam bonito, e depois querem saber da sua vida toda, ela disse. Mas eu fui. No domingo seguinte, peguei uma carona com um conhecido e fui até a igreja deles, que ficava num galpão adaptado na saída da cidade. Não tinha cruz, não tinha imagem de santo, só um púlpito simples e bancos de madeira. O culto era diferente, ninguém gritava, ninguém caía no chão. Os homens de um lado, as mulheres do outro, todos cantando hinos sem instrumento, só vozes. Voltei mais algumas vezes. Não sei explicar, mas tinha alguma coisa ali que me acalmava. Talvez fosse o silêncio ou o jeito que as pessoas se tratavam. O irmão Paulo sempre me procurava depois do culto, perguntava como eu estava, se precisava de algo. Uma vez ele me deu um livro pequeno, uma espécie de manual da igreja, e disse: leia em casa com calma. Se tiver dúvidas, a gente conversa. Maria começou a notar a mudança em mim. Eu parava de beber cerveja nos fins de semana, não xingava mais quando algo dava errado, até comecei a ajudar mais em casa sem ela precisar pedir. Ela não falava nada, mas via que eu estava diferente. Até que um dia, ela perguntou se poderia ir comigo. Fui sincero, lá é separado, homem de um lado, mulher do outro. E elas cobrem a cabeça com um véu. Ela torceu o nariz, mas acabou indo. Não deu uma semana e ela já estava indo sozinha nos cultos de quarta. As mulheres da igreja emprestaram véus para ela, ensinaram como fazer os nós. Os meninos iam também, mas ficavam numa salinha com outras crianças, ouvindo histórias bíblicas. Pedro adorava. Lucas, ainda pequeno, chorava no começo, mas depois se acostumou. O irmão Paulo começou a me chamar para ajudar em algumas coisas, distribuir folhetos, visitar doentes, até ajudar a construir um banheiro novo na igreja. Eu ia, mesmo cansado do trabalho. Maria também se envolveu, costurando toalhas para a mesa da Santa Ceia e ajudando a organizar as refeições depois dos cultos longos. Foi quando ele falou pela primeira vez em cooperação. Não era para ser pastor, não. Era para ser um cooperador, alguém que ajudava a igreja em tempo integral, viajava para outras cidades, levava a palavra. Você tem um dom, irmão, ele disse. As pessoas confiam em você. Eu ri porque nunca tinha pensado nisso. Mas a ideia foi crescendo em mim. Maria não gostou quando contei. E os meninos? E eu? Você vai ficar viajado, e eu aqui sozinha? Mas o irmão Paulo explicou que a igreja ajudava as famílias dos cooperadores. Não é salário, é providência, ele disse. Deus nunca deixa faltar. Maria ficou quieta, mas vi que ela estava com medo. Mesmo assim, aceitei. No começo eram viagens curtas, um final de semana em Recife, uma semana em Campina Grande. Eu voltava com histórias, com presentes para eles, um brinquedo de madeira que um irmão tinha feito, um vestido usado mais bonito que o irmão Marcos tinha guardado para doação. Os meninos corriam para me abraçar querendo saber de tudo e Maria, mesmo de braços cruzados, não conseguia esconder o alívio no rosto quando eu chegava. Mas com o tempo, as viagens ficaram mais longas. A primeira vez que passei um mês fora foi em Fortaleza.
O irmão Paulo disse que era urgente. Uma comunidade inteira em conflito, famílias divididas por causa de um terreno que um pastor de fora queria comprar. Cheguei lá e não sabia por onde começar. As pessoas falavam alto, gesticulavam, algumas choravam. Sentei num banco de madeira na sombra de uma mangueira e deixei que viessem até mim. Um homem chamado Seixas, de mãos grossas e voz rouca, foi o primeiro. "O senhor é da matriz?" perguntou. Balancei a cabeça. "Sou só um irmão." Ele cuspiu no chão, mas sentou do meu lado. Passamos 3 horas ali, sob aquele calor. Ele contou que o terreno era da família dele há gerações, que o pastor prometeu escola e posto de saúde, mas só queria construir um templo gigante. "E a gente, irmão? A gente come pedra?" Outros se juntaram. Uma mulher chamada Dona Lourdes trouxe água de cocô em um copo de alumínio. "Você não é como os outros," ela disse. "Os outros só querem que a gente assine papel." Eu não sabia o que responder, então só ouvi. Quando voltei para casa, Maria não perguntou muito. Só disse: "Você tá mais magro." Os meninos, agora com 7 e 9 anos, já não corriam tanto para me abraçar. O mais velho, João, olhou para minhas malas e perguntou: "Você vai embora de novo?" Eu afundei a mão nos cabelos dele e menti: "Dessa vez não." Mas 2 semanas depois, o irmão Paulo ligou. Era São Luís. Desta vez eram 2 famílias brigando por uma casa que um tio tinha deixado para herança. "Só você para acalmar eles," ele disse. Maria não chorou. Só arrumou minhas roupas em silêncio, dobrou as camisas com mais força que o necessário. "Quando você volta?" perguntou, sem olhar para mim. "Não sei," respondi. Ela sentiu, como se já soubesse. Naquela noite dormi no sofá. Não foi por briga. Só não tinha coragem de encarar a cama vazia ao lado dela. Em São Luís, a coisa era pior. Os irmãos da igreja local tinham tentado mediar, mas a discussão tinha virado agressão. Um dos homens, chamado Zé Maria, me recebeu na porta com um facão na cintura. "Se for para ficar do lado deles, pode voltar agora," avisou. Sentei na varanda da casa disputada, uma construção de taipa com o telhado cheio de remendos. O cheiro de mofo e terra molhada subia do chão. "Não tô do lado de ninguém," falei. "Tô aqui para ouvir." Levou 4 dias. 4 dias de conversas intermináveis, de café coado em pano, de olhares desconfiados. No terceiro, Zé Maria me chamou para um canto. "Por que você faz isso, irmão?" perguntou. "Não ganha nada." Eu não tinha resposta. Só disse: "Acho que é para isso que eu sirvo." Ele ficou me olhando por um tempo, depois deu de ombros e me ofereceu um cigarro de palha. Fumamos em silêncio, observando o rio que passava lá longe. Quando voltei, Maria tinha cortado o cabelo. Curto, quase rapado nas laterais. "Tava calor?" ela disse, quando perguntei. Os meninos estavam maiores. João já ajudava a vender picolé na porta de casa nos fins de semana, e o caçula Pedro tinha perdido os 2 dentes da frente. "Pai, você trouxe presente?" Pedro perguntou. Eu tinha um apito de barro que um artesão me deu em São Luís. João soprou, mas não saiu som. "Deve tá entupido," ele murmurou, e guardou no bolso. Naquela noite, Maria me esperou acordada. "Você não pode parar?" ela perguntou, quando deitei ao lado dela. "Só mais um tempo," respondi. Ela virou de costas. "Sempre é só mais um tempo." Não tinha o que dizer. Apenas fiquei olhando pro teto, ouvindo o barulho do ventilador e o rangido da cama, até ela adormecer. O irmão Paulo ligou de novo uma semana depois. Era Belém. Desta vez não era briga de família. Era uma igreja inteira dividida. Metade queria um pastor jovem que pregava com guitarra, a outra metade não abria mão das tradições. "Eles estão se matando, irmão," o Paulo disse. "Precisa de você lá." Eu fechei os olhos. "Vou ver o que eu faço." Quando contei para Maria, ela não disse nada. Só pegou a bolsa e saiu. Voltei horas depois e a encontrei na cozinha, descascando batatas. "Os meninos estão na casa da tia," ela falou, sem parar o que estava fazendo. "Vai." Não era permissão. Era um ponto final. Arrumei a mala com o mínimo. 2 camisas sociais, uma calça jeans que não estava muito surrada, a Bíblia de capa desgastada que meu pai me deu quando eu tinha 16 anos, e o caderno de sermões que carregava desde que comecei a pregar. O ônibus saía às 6 da manhã, então deixei um bilhete na mesa da cozinha, *volto quando der. Não espere jantar, e saí antes que os galos começassem a cantar. O terminal estava vazio naquela hora, só umas poucas pessoas encostadas nas paredes, olhando pro chão como se estivessem contando as rachaduras do piso. Comprei um café ruim na máquina e me sentei num banco de plástico, tentando não pensar no que ia encontrar lá. Belém sempre foi quente demais para mim, úmida demais,
cheia daqueles cheiros de fruta podre e peixe seco que grudavam na pele. Mas não era o calor que me incomodava. Era o peso das expectativas. O Paulo não tinha me ligado por acaso. Ele sabia que eu era o único que ainda falava com os dois lados da família. O único que não tinha escolhido bandeira quando o velho pastor Moraes morreu e deixou a igreja dividida como um osso partido. O ônibus atrasou meia hora. Quando finalmente arrancou, eu me encostei no vidro, deixando a vibração do motor adormecer os pensamentos. Não era a primeira vez que me chamavam para apagar fogo. Já tinha mediado briga de terra em Goiás, discussão de herança no interior de Minas, até uma vez em Pernambuco, um caso de adultério que quase terminou em facada. Mas igreja era diferente. Igreja era sagrado. Ou pelo menos deveria ser. Cheguei em Belém já escurecendo, o ar grosso como sopa. O Paulo me esperava na rodoviária, encostado num carro emprestado, a camisa colada nas costas de suor. Não disse nada quando me viu, só jogou a mala no porta-malas e deu a partida. Eles estão te esperando amanhã cedo, falou, olhando pro retrovisor como se tivesse medo de encará-lo. O pastor novo, o Moisés, tá pregando às 7. A turma do tradicional vai tá lá, de braço cruzado. E o que você quer que eu faça, Paulo? Ele freou bruscamente num sinal, os nós dos dedos brancos no volante. Que você faça eles ouvirem. Só isso. O quarto que me deram era no fundo da casa de uma irmã da igreja, uma senhora chamada Dona Cida que cheirava a alfazema e olhava para mim como se eu fosse um santo ou um pecador, ainda não tinha decidido qual. O jantar foi arroz, feijão e uma carne de sol tão salgada que precisei beber 3 copos d'água. O senhor vai precisar de força, ela disse, servindo mais um prato sem eu pedir. Essa gente não tá brincando não, pastor. Deitei cedo, mas não dormi. O ventilador só empurrava o calor de um lado pro outro, e o colchão cheirava a mofo. Fiquei ouvindo os grilos e o som abafado de uma televisão ligada na casa da frente, pensando em Maria. Ela não tinha perguntado quando eu voltaria. Nem se eu voltaria. Às vezes, o silêncio dela doía mais que qualquer gritaria. No dia seguinte, acordei com o galo e um peso no peito. O chuveiro era frio, a água saía em jatos fracos, como se a cidade toda estivesse economizando até a paciência. Vesti a camisa menos amassada e caminhei até a igreja, um prédio baixo de tijolos aparentes com um letreiro descascado. Asterisco Igreja Evangélica da Redenção asterisco. Já tinha gente do lado de fora, homens de camisa social e mulheres de vestido florido, todos falando baixo, como se o volume pudesse estragar algo. Dentro, o ar estava ainda mais pesado. O pastor Moisés estava no púlpito, uma guitarra elétrica encostada no banco ao lado dele. Tinha uns 30 anos, cabelo longo preso para trás, uma barba que parecia mais estilo do que descuido. Quando me viu entrar, fez um aceno discreto com a cabeça, como se já soubesse que eu estava ali para julgar. A plateia estava dividida, um lado com os mais velhos de mãos postas no colo, o outro com jovens batendo palmas no ritmo da música que saía das caixas de som. Sentei num banco do fundo, entre 2 senhoras que me olharam de cima a baixo antes de voltarem a atenção pro sermão. O Moisés pregava sobre renovação, sobre não ter medo do novo, sobre como Deus não era um museu. As palavras eram bonitas, mas o tom era de desafio. E eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que usavam antes de começar a quebrar coisas. Quando acabou, ele desceu do púlpito e veio direto para mim, a mão estendida. Pastor Jonas. O Paulo falou que o senhor ia chegar. O aperto foi firme e demorado. Obrigado por vir. Não sei se vou poder ajudar, respondi. Moisés sorriu, mas os olhos não acompanharam. Era um sorriso de quem já tinha ouvido essa frase antes e sabia que não adiantava discutir. Vamos conversar no meu gabinete, disse, indicando o corredor lateral com um gesto. O café está fresco. Seguiu entre cumprimentos e olhares curiosos. Alguns reconheceram meu rosto, outros só notaram o corte mal feito na barba e a camisa amassada. O gabinete cheirava a café e a papel velho. Ele fechou a porta, serviu 2 xícaras e sentou atrás da mesa, cruzando as mãos. O Paulo me contou sobre a igreja em São Vicente. Sobre o que aconteceu. Bebi um gole, queimando a língua. Não respondi. Não estou aqui para julgar, continuou. Mas precisamos de ajuda. As coisas estão complicadas. Complicadas como? Ele suspirou, passando os dedos pelo cabelo curto. Há 3 meses começamos a perder gente. Primeiro os jovens, depois famílias inteiras. Alguns vão para essas igrejas asterisco moderninhas asterisco com luzes e banda ao vivo, outros simplesmente somem. E agora? Hesitou. Agora tem gente falando em fechar as portas. Fechar? O aluguel está atrasado. Os dízimos caíram pela metade. O conselho está dividido.
Uns querem vender o prédio, outros acham que é só uma fase. Olhei pela janela. O pátio vazio, só umas crianças chutando uma bola murcha. E o que asterisco você asterisco acha? Perguntei. Moisés segurou a xícara com as duas mãos, como se precisasse de algo para se agarrar. Acho que não podemos desistir, mas também não sei mais o que fazer. O Paulo disse que o Senhor, que você já passou por isso. O Paulo fala demais. Talvez, mas ele também disse que você entende de reconstruir coisas. Fiquei quieto. O café tinha esquentado minhas mãos, mas o resto de mim continuava frio. Não sou mais pastor, avisei. Não estou pedindo para você voltar ao púlpito. Só, dê uma olhada. Fale com a gente. Se quiser ir embora depois, tudo bem. Senti o peso do silêncio. Moisés não desviou os olhos. Uma semana falei por fim. Só isso. Ele assentiu, aliviado demais para disfarçar. Uma semana. Saí do gabinete com a xícara ainda na mão. No caminho até a saída, uma das senhoras do banco me interceptou, apertando meu braço com dedos finos. Você é o novo pastor? Perguntou, esperançosa. Não respondi. Só estou de passagem. Ela franziu a testa, mas não soltou. Então reze por nós. Não prometi nada, mas também não tirei o braço. A porta da igreja rangeu quando empurrei. O sol batia forte na calçada, e o cheiro de terra úmida subia do jardim mal cuidado ao lado. Uma criança corria entre os bancos de madeira do lado de fora, perseguida por um cachorro magro. Parei para observar, a xícara já fria entre os dedos. Tio! Gritou o menino parando de repente. Você é o pastor novo? Balancei a cabeça, como tinha feito com a senhora lá dentro. Não, só um visitante. Ele me olhou desconfiado, coçando a orelha do cachorro. Então por que todo mundo tá falando de você? Não respondi. O cachorro cheirou minha perna, e eu afastei com o pé, sem força. Do outro lado da rua, o bar do seu Nelo estava com a porta aberta, o rádio tocando um samba antigo. Pensei em entrar, pedir uma cerveja, sentar no balcão até a noite cair. Mas Moisés tinha dito asterisco uma semana asterisco, e uma semana ainda era hoje. Voltei para dentro. O salão principal estava vazio, só o eco dos meus passos no chão de madeira. No fundo, a porta da sala de estudos permanecia entreaberta. Empurrei com o ombro. Dentro, 3 homens e uma mulher sentados em círculo levantaram a cabeça. Um deles, o mais velho, de barba grisalha, segurou um caderno surrado no colo. Você veio, disse, sem surpresa. Uma semana repeti. A mulher, de cabelos presos num coque desfeito, indicou a cadeira vazia. Sente. A gente tava falando do poço. Que poço? O homem da barba folheou o caderno, mostrou um desenho a lápis, um buraco no chão, paredes de terra, uma corda pendurada. O da comunidade. Secou faz 3 meses. As mulheres têm que caminhar até o rio agora. Olhei para o desenho. A linha da corda tremia, como se tivesse sido feita com pressa. E o que vocês querem que eu faça? Ninguém respondeu de imediato. O vento bateu na janela, e uma folha seca grudou no vidro. Por fim, a mulher suspirou. A gente só quer que alguém asterisco veja asterisco.